Fala galera padrão ouro, família Promedicina, tudo bem com vocês? Bruno Pires aqui, voltamos com mais um vídeo hoje em Medicina da Vida Real. Vamos falar sobre HIV, AIDS, assunto extenso, muito importante, então já deixa o seu like aí, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ative as notificações. Porque aqui no nosso canal tem muito conteúdo bacana para vocês, tudo relacionado à medicina. Então, bora falar sobre isso. Chega de enrolação, chama que vem. Gente, HIV, AIDS, né? A gente tem que começar aí introduzindo esse assunto, comentando aspectos do vírus, evolução da doença, para chegar até no caso da AIDS, né? Que é uma sigla que está em inglês, né? Se a gente for transformar para português, fica SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas isso aí é um quadro patológico da evolução da história natural da doença. Para a gente chegar nessa questão, a gente tem que começar desde o início, que é o processo de contaminação / infecção com o vírus, que é o HIV, né? Na sigla está em inglês, significa vírus da imunodeficiência humana. O HIV, ele é um retrovírus, esse é o tipo de vírus que ele é. Juntamente com HIV, né, que tem dois serotipos básicos aí, existe um outro tipo de retrovírus também que pode acometer os humanos, que é o HTLV 1 e 2, beleza? Então tem também um outro retrovírus que pode acometer os humanos, aí tem mais relação aí com alguns tipos de câncer, tumor de medula óssea, né, alguns tipos de linfoma, mas isso aí fica para outro vídeo em algum momento. Vamos voltar aqui para o HIV. Nesse caso do retrovírus, esses tipos de vírus, eles têm um material genético que é um RNA, mas eles são portadores de uma enzima, né, que é fundamental no processo de replicação viral, que se chama transcriptase reversa. E essa enzima transcriptase reversa, quando os retrovírus invadem a célula-alvo, né, porque a gente lembra que os vírus eles só conseguem exercer o seu metabolismo e replicação dentro de uma célula, porque eles usam os nutrientes da célula, o mecanismo de replicação de ácidos nucleicos da célula para poder terminar o seu ciclo de multiplicação. Então, quando o HIV ele invade uma célula-alvo, que eu vou falar qual é daqui a pouco, essa enzima transcriptase reversa, o que ela faz? Ela, a partir do RNA viral, ela cria uma molécula de DNA. E esse DNA do HIV, no caso de qualquer retrovírus, ele vai ser integrado no DNA nuclear da célula-alvo por meio de uma outra enzima, que nesse caso, por exemplo, é a enzima chamada DNA integrase. E aí, quando o DNA viral fica inserido, acoplado, né, ao DNA celular, o vírus começa a dominar o maquinário de transcrição e tradução, né, da síntese proteica da célula. Então, as enzimas polimerase, né, RNA polimerase, ela começa a transcrever genes virais, a gerar RNAs mensageiros virais, e esses RNAs mensageiros virais, né, que têm códigos genéticos de proteínas virais, eles serão traduzidos pelos ribossomos da célula. E aí você começa a ter a produção de proteínas virais, a multiplicação desse material genético viral, e aí a formação de novos virions, né, que é uma estrutura viral ainda pré-pronta, quase pronta, e quando esses vírus extravasam da célula-alvo, aí eles já estão completos, eles são capazes de invadir, de parasitar outra célula, então eles se tornam ativos, aí recebendo a denominação de vírus. Mas quem é a célula-alvo do HIV, né, que tem muito a ver justamente com o quadro final, né, da evolução da doença, que é a imunodeficiência.
A célula-alvo do HIV é o linfócito T CD4, que é uma célula conhecida também como linfócito T auxiliar ou T helper, que é uma célula central do processo imunológico, da resposta imunológica, né? Porque essa célula, ela meio que vai, entre aspas, orquestrar, organizar a nossa imunidade. Então, ela vai, temos aqui uma infecção bacteriana, então vamos começar a multiplicar neutrófilos. Neutrófilos sigam para a derme, porque naquela região tem uma bactéria que invadiu, ou então, temos aqui uma infecção viral, na pneumonia viral, o linfócito TCD4 começa a orquestrar, linfócitos e monócitos, migrem para os interstícios alveolares, porque nós temos ali uma infecção viral, a gente tem que começar a combater. Então, além dela estimular a resposta imunológica, ela também orienta ali a quimiotaxia, ou seja, a atração química, né, dos leucócitos, das células da imunidade, para os sítios de infecção, para onde que eles têm que ir. Ela também determina mais ou menos o perfil que a resposta imunológica vai ter que apresentar para poder combater melhor uma infecção, por exemplo. Né? Se tem uma resposta alérgica, eu vou começar a proliferar mais eosinófilos, né, mastócitos ativados, ou se for uma infecção fúngica ou viral, tem que ter uma resposta linfomonocitária, ou se for uma infecção bacteriana, tem que ter uma resposta neutrofílica, né? Então, ele estimula, direciona e molda o perfil. Só que o problema é que quando o vírus, né, o HIV no caso, invade essa célula e começa a dominar todo o arcabouço molecular da célula, a célula acaba direcionando toda a sua função para a replicação viral. Então ela acaba deixando de fazer o que ela deveria fazer. E quando o número, né, de linfócitos T CD4 parasitados cresce de maneira absurda e chega num nível muito alto, você tem uma quantidade muito grande de linfócitos parasitados deixando de fazer a função que deveriam realizar, e aí nesse contexto se estabelece a imunodeficiência, e aí nesse caso a gente está diante da AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas para chegar até esse ponto tem um caminho, né, natural, caso não seja feita nenhuma intervenção de tratamento, que esse indivíduo que foi contaminado, foi infectado pelo HIV apresenta. Bom, como é que é a história natural da infecção pelo HIV? Quando a pessoa se contamina, inicialmente ela tem ali uma fase assintomática, né? Pode durar ali em média uma semana, mais ou menos. A partir daí, ela tem uma síndrome chamada síndrome retroviral. Essa síndrome retroviral, ela se assemelha a uma síndrome de mononucleose ou uma mistura de uma síndrome gripal com crescimento de linfonodos generalizados. Então, a pessoa pode ter fraqueza, dor muscular, febre, ela pode ter rasgo cutâneo, ela pode ter, né, algumas placas de manchas vermelhas na pele, ela tem uma adenomegalia generalizada. O que é isso? Linfonodos de várias regiões do corpo os gânglios, né, podem ficar demasiados, então pode ter no pescoço, pode ter na axila, pode ter na virilha, né, pode ter linfonodos torácicos, abdominais. Então, a pessoa pode ter diarreia também, ela pode ter vômito. Nesse início, o quadro é muito inespecífico. Essa síndrome retroviral, não tem como a gente chegar, olhar uma pessoa com esses sintomas e cravar que ela está com HIV, porque isso se assemelha a várias viroses, inclusive como eu falei aqui, né, no caso da mononucleose, que é o vírus Epstein-Barr, você não consegue cravar ali que a pessoa tem HIV. Só que nessa fase, né, inicial da síndrome retroviral, que pode acontecer ali de uma semana a 2 semanas após a infecção, a pessoa está com uma carga viral elevada, muito elevada, então ela é altamente contaminante. Depois a gente vai falar aqui sobre a forma de transmissão do HIV/AIDS, né? Então nessa fase a pessoa já tem uma carga viral muito alta, então ela está altamente contaminante. Porém, o que acontece, né, no organismo da pessoa que está com esse quadro é que, como ela ainda tem linfócitos T funcionais em grande quantidade,
acaba que a resposta imunológica dela consegue controlar a replicação viral até um certo nível. Porra, aí pega minha garrafa aí, cara. Deu uma zica aqui. Deixa eu dar um gole aí. Cara, comecei a ficar engasgando, velho. Essa síndrome, ela tem uma resolução ali dos sintomas espontaneamente. E aí o que acontece é que a carga viral cai, mas não chega a zero, porque não é eliminada. E os linfócitos T, CD4, ainda continuam com um nível satisfatório, dentro da normalidade. Então a pessoa ainda apresenta uma resposta imunológica. Foi isso que fez com que os sintomas cessassem. Ela controlou por um certo tempo a replicação viral e a carga viral do seu organismo. Mas nesse caso, como o vírus insere o seu DNA no DNA celular, muitos linfócitos T, CD4 que estão com DNA viral ficam circulando. E aí a pessoa passa, né, por uma fase latente, ou seja, assintomática. Isso pode durar anos, né, em média uns 5 anos. E ao longo desse tempo, os vírus vão se multiplicando, vão se replicando, né, cada vez infectando e parasitando mais linfócitos T, CD4. E aí o que acontece é que o nível desses linfócitos vai caindo com o tempo. E quando chega um certo nível, né, aí depende, né, pode ser abaixo de 200 linfócitos TCD4, a pessoa começa a apresentar o início do quadro da síndrome da imunodeficiência adquirida. Só uma coisa aí importante é que nessa fase inicial, né, que a pessoa se contamina com HIV e não apresentou sintoma nenhum, numa fase logo no início, após a pessoa se infectar, se você fizer testes, por exemplo, com sorologia, avaliar anticorpos, a pessoa pode ter resultado negativo, ela pode dar um falso negativo. E mesmo se você pegar muito no início, até a própria carga viral, se fizer um RT-PCR de carga viral do HIV, pode dar negativo também. Então, nesse início, essa janela imunológica, você não consegue detectar que o indivíduo está contaminado com o HIV. Só quando o vírus começa a se replicar mais, e aí depois, quando a resposta imune começa a se apresentar para combater essa infecção, é que ele vai apresentar anticorpos também. Então demora um certo tempo para o indivíduo apresentar exames laboratoriais positivos para a infecção com o HIV, né? E aí, gente, quando chega nessa fase de uma redução abrupta e importante dos níveis de linfócito TCD4, é que a pessoa passa a apresentar a síndrome da imunodeficiência adquirida. O que acontece é que, como a resposta imunológica fica disfuncional, função muito prejudicada, ela começa a apresentar infecções recorrentes, né? Então ela começa a ter pneumonia de repetição, começa a ter mais infecções intestinais, mas a frequência per si, ela não significa, não é o que a gente chama de doença definidora de AIDS, porque existem alguns quadros patológicos que levantam, né, uma suspeita para o caso do indivíduo ter AIDS, né? Então existem doenças que a gente chama de doenças definidoras de AIDS, e você vai sempre levantar uma suspeita grande para investigar a AIDS nesse indivíduo. Tem várias, mas eu vou listar aqui algumas, né? Então, por exemplo, uma tuberculose pulmonar atípica. O que é isso? Uma tuberculose biliar. É uma tuberculose que não tem tecido de granulação, não tem cavitação, não é um processo inflamatório normal. Quando uma pessoa imunocompetente tem tuberculose pulmonar, é comum você ter uma resposta inflamatória exacerbada e acaba que gera realmente buracos, chamados de cavernas, né, no parênquima pulmonar. Então você bate lá um raio-x, por exemplo, você vê ali que tem um buraquinho, tem uma caverna. Isso não acontece no indivíduo que está imunodeficiente. Então, né, os bacilos, né, as micobactérias tuberculoses, elas acabam se propagando por todo o interstício pulmonar. Então, quando você vê o raio-x de tuberculose biliar, você vê vários pontinhos, parece uma trama de pontinhos difusamente no pulmão. Então isso é um sinal que você levanta a suspeita, é uma doença definidora de AIDS.
Junto com isso você tem candidíase esofágica, um tipo de tumor, né, que é o sarcoma de Kaposi, infecções, por exemplo, fúngicas, como criptococose, que mais? Porotricose, histoplasmose, infecções fúngicas disseminadas, né, meningite fúngica, isso não é uma coisa comum de uma pessoa imunocompetente. E aí você vai começar a desconfiar, né? Infecção pulmonar por pneumociste girovese, infecções por outros tipos de Mycobacterium não usuais, não são do tipo Mycobacterium tuberculosis, você tem Mycobacterium bovium, Mycobacterium avium. Então, infecções por micobactérias atípicas também são doenças definidoras de AIDS. Infecção por citomegalovírus. Então, pessoal, tem uma série de doenças que você pode desconfiar que a pessoa tem AIDS e são as doenças definidoras. Bom, e o que acontece, pessoal, é que essas doenças, né, elas vão deteriorando o organismo do indivíduo, né, e numa dessas situações, com o corpo já bem comprometido, ela pode apresentar um desfecho mais grave e ser levada a óbito. Então, a AIDS em si, como é que ela vai levar uma pessoa à morte, ao óbito? Ela vai prejudicando o organismo, né, com uma série de quadros patológicos que vão se somando, deteriorando as funções orgânicas, e quando acontece um quadro mais grave, né, somado a essas disfunções que outras infecções e comorbidades causaram, a pessoa pode ter um desfecho grave, pode ser levada a óbito, né? E, infelizmente, essa doença não tem cura. Não as infecções oportunistas e doenças definidoras de AIDS, mas a AIDS em si, a infecção pelo HIV, ela não consegue ser erradicada. Então, o que acontece é que ela tem controle, mas ela não tem cura. Antes de falar sobre tratamento, vamos falar sobre transmissão, né? A transmissão pelo HIV, ela acontece principalmente em mucosas corporais, mucosas do tubo digestivo, principalmente intestino grosso, tá? Ela acontece também em mucosas oculares, pode acontecer, tá? Contato, por exemplo, com sangue de uma pessoa infectada com o olho de uma pessoa não infectada, ou através de um contato direto, né, com ligação ao sangue da pessoa. Então, existem alguns fluidos que têm maior quantidade da carga viral. Por exemplo, sêmen tem grande quantidade, é um dos que tem maior quantidade da carga viral. Leite materno e o próprio sangue. Então, esses são os veículos de transmissão. Leite materno, sêmen e sangue. Então, saliva não tem. Então, a pessoa pode uma beijar a outra na boca, que não tem transmissão, não tem contaminação. Mas, se, por exemplo, você tiver uma relação sexual, por que na relação sexual você tem um risco maior de transmissão do HIV? Porque na relação sexual você tem contato de mucosas e muitas vezes você pode ter microlesões das mucosas genitais, do canal vaginal ou da glândula peniana. E essas microlesões, elas expõem os capilares sanguíneos e aí você gera o contato de uma mucosa com microlesões sanguíneas com outra com microlesões. Então você tem um contato sanguíneo ali. Fora isso, se você tem uma ejaculação, um orgasmo, né, a liberação do sêmen com uma alta carga viral na relação sexual, aí você aumenta ainda mais a chance de transmissão, porque você vai ter um fluido com alta quantidade de carga viral, que é o sêmen, somado às microlesões de capilares da mucosa. E isso é muito frequente no sexo anal. Por isso que a maior frequência de contaminação de relação sexual é numa relação homossexual de indivíduos do sexo masculino. Por quê? No sexo anal você tem ali uma lesão mais intensa da mucosa do reto. E se você tiver liberação de sêmen, ejaculação dentro desse reto, você tem um contexto favorável a essa contaminação. Então a maior taxa de transmissão é justamente na relação sexual homossexual masculina através do sexo anal. Fora isso, né, um sexo oral ele pode transmitir? Pode, se a pessoa tiver, por exemplo, microlesões
penianas e microlesões na cavidade oral, ou se ela ejacular no sexo oral e a pessoa deglutir o sêmen. Que aí o sêmen, quando chegar no intestino, o sêmen tem uma alta carga viral e o intestino é uma mucosa que tem uma facilidade do vírus penetrar no organismo. E fora isso, acidente com pérfuro cortante, compartilhamento, por exemplo, de seringa, usuário de droga, né? Às vezes acidentes, por exemplo, que o sangue de uma pessoa voou no olho da outra, isso pode acontecer, por exemplo, em ambiente hospitalar, tem que ter muito cuidado. Essas são as principais formas de contaminação, sem falar no contexto da gestante. Porque na gestante, como é que é a contaminação? É contato sanguíneo no parto. Tá? Então, assim, a transmissão placentária do HIV, ela é mínima, praticamente nula. Então, a transmissão ela se dá no ato do parto, tanto se for parto normal quanto se for parto cesárea. Mas no parto cesárea, a chance de transmissão ela é menor. Tá? Então, depois eu vou falar aqui um pouquinho sobre manejo da gestante nesse caso do HIV. Fora isso, também tem transmissão pelo leite materno. Né? Então, gestante pode transmitir para o feto no ato do parto e pode transmitir para o bebê através da amamentação, beleza? Então, essas são as principais formas de transmissão. Muito bem. Bom, e como é que é o tratamento? Né? O tratamento, pessoal, ele é feito por meio de fármacos, né? Você tem ali a terapia antirretroviral, que de modo geral são 3 fármacos que a pessoa vai ter que tomar para o resto da vida. A função desses 3 fármacos é reduzir a replicação viral e aí cada fármaco tem um mecanismo de ação. Reduzindo a replicação viral, o que você espera que aconteça numa pessoa que está fazendo tratamento de forma regular? É que a carga viral caia e chegue a zero. Essa é a meta, carga viral chegar a zero e o nível dos linfócitos TCD4 suba e pelo menos fique ali acima de 400, ou seja, a pessoa fica imunocompetente e a carga viral está zerada. Essa é a meta para qualquer situação de pessoas com HIV, seja ela gestante ou não, beleza? Bom, agora eu quero chamar a atenção para a situação da gestante. Na gestante, o tratamento deve ser oferecido assim que a gestante descobrir que ela tem HIV, estando sintomática ou não. Então, descobriu, você tem que oferecer o tratamento. Só que tem algumas situações que requer condutas mais específicas, né? Uma gestante que sabia que tem AIDS ou então não sabia, chegou no momento do parto, né? E está com a carga viral alta. O que você tem que fazer? Tem que fazer tratamento venoso, né, um certo tempo antes do parto, né, com AZT, que é azidovudina, faz tratamento venoso. A indicação da via de parto nesses casos é uma indicação de cesariana e o bebê após nascer também tem que seguir por um tempo fazendo tratamento antirretroviral, né? No início intravenosa com AZT e azidovudina e depois pode ser feito via oral. Tá? E também vai ser submetido a testes laboratoriais para verificar se ele está infectado ou não. Tá? Então, na gestante, a questão é essa. Descobriu, oferece tratamento. Não descobriu, não sabe, ou então sabe e não seguiu para Natal direitinho, carga viral antes do parto. Aí, dependendo da carga viral, você tem que fazer tratamento venoso pré-parto por 2 horas mais ou menos, azidovudina, parto por via cesárea e depois o neném também tem que fazer tratamento farmacológico venoso e depois via oral. Em relação ao tratamento, existem 2 situações que são chamadas PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Ah, Bruno, que lance é esse de exposição? É a exposição ao risco de se contaminar. Então, por exemplo, vamos falar da PEP, que é a profilaxia pós-exposição. A pessoa teve uma relação sexual desprotegida, não usou preservativo, que aliás é a melhor forma de você prevenir, né, a contaminação com HIV, usando preservativo, camisinha, tanto faz se é masculino ou feminina. Então a pessoa teve uma relação sexual com um indivíduo que não conhece, não sabe a procedência, não usou camisinha, ela está com medo porque tem o risco de se contaminar. Nesse caso, essa pessoa tem
de modo seguro até 48 horas para começar a fazer a profilaxia pós-exposição. Ela vai fazer o uso dos fármacos durante 28 dias e após esse período serão feitos testes laboratoriais para verificar se ela se contaminou ou não. Bruno, por que tem esse período de até 48 horas? Por quê? Até 48 horas, a eficácia da PEP, da profilaxia pós-exposição, ela é muito alta. Então, quanto mais tempo você passar dessas 48 horas, menor vai ser a eficácia da prevenção farmacológica e maior vai ser o risco da pessoa se contaminar e desenvolver a doença e depois não tem jeito, não tem como mais curar. Então, a ideia é você impedir que os vírus se repliquem, dando os fármacos para inibir essa replicação viral antes mesmo deles começarem a invadir as células-alvo. E aí, antes de invadir a célula-alvo, eliminou os vírus, a pessoa se livrou e tá livre. Beleza, golaço. Mas também tem a PrEP. A PrEP é a profilaxia pré-exposição. O que é isso? Nesse caso, indivíduos que têm comportamento de risco, né? Então pessoas que são profissionais do sexo, ou então que têm relações com múltiplos parceiros e não usam preservativos, elas vão continuamente fazer o uso da terapia antirretroviral. Então, sempre. Então ela começa o tratamento de prevenção não, ela começa o uso dos fármacos para prevenir antes de ter o comportamento de risco. Essa é a diferença. Ela sabe que vai ter, então ela já começa a terapia farmacológica de prevenção antes de ter aquela exposição. E aí ela vai ficar fazendo uso disso até deixar de ter esse comportamento ou até falecer. Beleza? Bom, infelizmente é uma patologia que não tem cura, né? Espero que as coisas avancem na medicina e na área da saúde, de modo geral, para a gente conseguir esse avanço na medicina, na área da saúde, na biologia, porque isso vai ser muito importante, porque tem muitas pessoas com HIV, com AIDS e, cara, é fundamental de conseguir aí esse sucesso nessa área, beleza? Bom, então esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo aí, se inscreve no canal. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá, tchau!